Olá pessoal, eu sou o Thiago, sou PCNP de História e Filosofia, né? Então no decorrer dessas últimas 2 semanas eu tenho falado com vocês aí na área de humanas e no último TPC que nós acabamos produzindo aí da nossa área, nós comentamos sobre 2 roteiros, né? Especificamente de História e Geografia. Então, para que todas as disciplinas da nossa área sejam contempladas, né, nessa semana nós vamos falar um pouquinho sobre Sociologia e Filosofia, tudo bem? Então, eu vou espelhar na tela aqui para vocês, vou demonstrar a nossa pauta, né, os nossos objetivos, depois a gente vai introduzir esses roteirinhos aqui aos poucos, e levando em consideração que eu tenho mais alguns recadinhos também para falar com vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Essa é a nossa pauta aqui referente ao dia 19, né, a terça-feira. Nós vamos ter uma retomada aí das orientações pedagógicas presentes no documento orientador, fala sobre as atividades escolares não presenciais. Vamos falar um pouquinho aí também sobre os materiais que podem ser utilizados nesse período ou não, então a gente vai dar uma revisitada em algo que já foi falado semana passada, tudo bem? E nós vamos ter algumas orientações aqui sobre planos de aulas e roteiros de estudos envolvendo aí as atividades de filosofia e sociologia. Eu acrescentei aqui o quinto tópico, né, a respeito do plantão de dúvidas e o grupo de ciências humanas, né, e eu vou comentar um pouquinho também depois sobre o blog que o Núcleo Pedagógico criou recentemente, tá? Então, lá a gente vai encontrar uma grande quantidade de materiais também, uma série de links que vão ser bem úteis nesse momento. Serão bem úteis nesse momento, né? Então, os nossos objetivos hoje são reforçar as orientações pedagógicas, né, referentes a esse documento orientador, que nós já mencionamos, orientar sobre os materiais que podem ser utilizados, né, em meio a esse período, especificamente em filosofia e sociologia. Nós vamos falar também sobre os planos de aula, os roteiros de estudos envolvendo essas 2 matérias e, naturalmente, o nosso último objetivo é apresentar alguns canais de comunicação entre os professores de ciências humanas e nós aqui no núcleo pedagógico. Então, primeiro passo, pessoal, quando a gente fala sobre a questão da preparação de aulas, né, e tudo mais, a criação dos nossos roteiros, esses passos aqui eu não vou mencionar, até porque eu não quero me estender muito em relação a tudo isso, mas nós já mencionamos, tanto na semana passada como na retrasada, tá? Então, é importante lá que o professor siga esses passinhos aqui envolvendo o mapeamento, quem são os meus alunos, quais efetivamente têm acesso a qualquer tipo de tecnologia ou não, tá? No segundo momento, refletir em cima disso tudo com toda a sua equipe. Claro que o professor coordenador com toda a sua equipe, o PCA também com os seus professores das áreas. Terceiro ponto, gerir essa aprendizagem de acordo com o tempo que nós temos disponíveis, tá? Olha, o que eu tenho dentro do centro de mídias, quantas aulas que eu tenho por semana, como que eu vou preparar isso da melhor maneira possível, e aí envolve o quarto passo, de acordo com as habilidades que eu vou trabalhar. Então, é importante seguir esses passinhos aqui para a criação de um roteiro, para que ele saia bem feito, para que ele saia de acordo com aquilo que nós almejamos. Então, onde que eu vou buscar essas habilidades, né? Onde que eu vou buscar grande parte aí dessas temáticas, né? Claro que nos nossos materiais orientadores. Então, claro que no ensino fundamental eu vou buscar já dentro do currículo paulista, que está homologado, e o link vocês têm aqui no slide, tá? E, naturalmente, no ensino médio, eu vou utilizar o currículo vigente. Então, para nós aí de Ciências Humanas, é esse aí da capinha branca e preta, o currículo de Ciências Humanas, tá? Que também está disponível aqui no link. É interessante também a gente ressaltar que eu também posso dar uma consultada, e devo, né, na Base Nacional Curricular Comum. Tá? Então, existem aí habilidades que já podem ser sanadas de acordo com ela também. Tá, Thiago, mas e onde que eu consigo consultar tudo isso? Né? Então, na semana passada e na outra, nós já mencionamos esses organizadores curriculares, onde é que eles estão, mas aqui cabe mencionar de novo. Então, para o ensino fundamental em História e Geografia, está disponível aqui nos 2 links, né? Então você pode baixar lá o PDF. E para o ensino médio, as 4 disciplinas aqui também estão disponíveis no mesmo link. Tudo bem? Então, clicando aqui, você pode baixar. E aqui nós temos as páginas correspondentes. Aí para a Geografia vai dar 99 a 113, para a História vai dar 59 a 73. Então, aqui nós vamos ter todas as habilidades aí compostas, tudo certinho, organizadinho nesse quadro aí, com as páginas correspondentes, tá bom? Basta dar uma clicada aí e baixar o material que vocês vão ter disponíveis ele aí dentro do computador de vocês ou mesmo no celular. Tá, Thiago, mas onde que eu vou buscar isso? Dentro do material orientador, quais habilidades que foram pedidas para que a gente pudesse trabalhar e tudo mais, né?
No documento orientador, pessoal, nós temos lá um link que ele vai direcionar uma tabelinha no Excel. Ele vai comentar sobre as principais habilidades que nós deveríamos trabalhar no primeiro bimestre, são chamadas habilidades essenciais. Tá? Então, clicando naquele linkzinho que está dentro do documento orientador, que vai levar essa tabelinha do Excel, nós vamos ter isso organizado na parte inferior ali, como a terceira, a quarta, a quinta e a sexta aba. Tá? Então, vai de história até filosofia ali, da terceira até a sexta aba. Tudo bem? Como eu estou mostrando aqui na setinha amarela. Tá, Thiago, mas eu sei que essas habilidades e tudo mais, né, elas são essenciais, mas eu já passei por elas. Eu posso dar continuidade? Repito aqui pela terceira vez, então, tá? Terceira TPC que nós estamos comentando, mas repito. Pode dar continuidade sem problema algum, tá? Mas no centro de mídia eles estão focando lá nas habilidades essenciais. Tudo bem. Utilizem o centro de mídias, então, com um material de sugestão, com um material que possa estar auxiliando vocês de acordo com as aulas que vocês estiverem dando continuidade com os vossos alunos, tá bom? Como que funciona, então, essas habilidades essenciais? Aqui cabe a gente retomar algumas coisinhas que já foram faladas, tá? Então, separei aqui nesse quadro para ficar um pouquinho mais fácil para que todos vejam, né? Vamos pensar aqui em geografia. Geografia, no sexto ano, nós temos 9 habilidades para o primeiro bimestre. São essas aqui que eu vou direcionar com a setinha amarela. Tá? Então, eu peguei aqui geografia no sexto ano. Mas é claro que no quadro aqui vocês vão perceber que são as habilidades referentes ao primeiro bimestre de cada disciplina, tá? Então, geografia, história, filosofia e sociologia. Quantas habilidades foram selecionadas como essenciais? 4 para o ensino fundamental e 2 para o ensino médio. Tudo bem? Então, vamos pensar que geografia sexto ano são 9 habilidades para o primeiro bimestre, 4 foram colocadas aqui como essenciais. Vamos pensar que agora no primeiro ano do ensino médio em geografia, 13 foram colocadas aqui como essenciais, 13 colocadas aqui como habilidades para o primeiro bimestre e 2 como essenciais, tá? Vamos pensar aqui no nosso foco de hoje, filosofia e sociologia. Primeiro ano do ensino médio, 9, tá? E 2 foram colocadas como essenciais. Sociologia, 8, 2 foram colocadas como essenciais, tá? Então, no quadrinho aqui vocês conseguem tê-las disponíveis. E lá naquele organizador, dentro lá daquela tabelinha do Excel, vocês conseguem também visualizar todas. Tudo bem? Então, essas aqui na setinha vermelha, que eu coloquei, são as habilidades essenciais, a quantidade delas, pelo menos. Tá, Thiago, mas não entendi direito. Como é que isso está funcionando? Vamos pensar aqui, vamos pegar o exemplo de geografia, que eu já mencionei semana passada. O currículo de geografia do oitavo ano, ele traz 33 habilidades que são previstas para o oitavo ano. Dessas 33, 12 são previstas para o primeiro bimestre e 4 foram elencadas como essenciais aí pela Coped Seduc nesse momento que nós estamos passando, tá bom? Então, só para exemplificar aqui melhor. Tá, Thiago, e no primeiro ano de filosofia? Bom, são 32 habilidades para o ano todo, né? Eu vejo que muita gente ainda tem dificuldade, né? O pessoal que está ingressando agora, o pessoal que está começando agora, né? Ah, Thiago, mas define para mim aqui o que seria essa bendita dessa competência, né? Dessa habilidade. Vamos pensar aqui num carro. A competência que nós temos, se for uma definição que o nosso amigo Iverson, né? O PCMP o ano passado, ele colocou que eu gostei muito, que eu gosto de usar ela também como exemplo. Vamos pensar num carro aqui. O carro, a gente precisa dirigi-lo, naturalmente. Então, a competência é dirigir o carro. Mas qual a habilidade que eu preciso desenvolver para dirigir esse carro? Eu preciso aprender onde que eu troco a marcha, onde que eu piso no freio, onde que eu piso na embreagem, onde que eu piso no acelerador. Tá? Então, a competência seria o quê? Eu dirigir o carro. A habilidade é o que eu preciso desenvolver para dirigir o carro. Tudo bem? Então, a diferença aí, basicamente, entre competência e habilidade seria essa. Tá? Então, sei que muita gente já sabe disso, sei que muita gente já está cansado de ouvir falar sobre isso, mas tem muita gente ainda que tem dúvida. Ah, Thiago, mas eu ainda tenho dúvida o que é competência e o que é habilidade. Não tem problema, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a filosofia. 32 habilidades para o ano todo, 12 para o primeiro bimestre, 2 foram elencadas aqui como essenciais, tá bom? Então, vamos pensar aqui nas duas disciplinas que nós vamos trabalhar hoje, tá? Sociologia. Vamos pegar aqui o ensino médio, primeiro ano, tá? Não vou focar em todas, eu vou colocar de forma bem simplificada para não ficar tão maçante o ATPC, tá? Então, primeiro ano do ensino médio traz essas duas habilidades que naturalmente vão trabalhar aí com o processo de desnaturalização, né, o estranhamento da realidade e o trabalho do sociólogo, tá? A sociologia e o trabalho do sociólogo. Já em filosofia, nós vamos trabalhar com a temática do porquê estudar filosofia, de acordo com essas duas habilidades aqui no primeiro ano do ensino médio. Tá? Agora, Thiago,
onde que eu vou buscar esses materiais para planejar as minhas aulas? Aqui nesse slide, então, vocês já vão dar uma olhadinha onde que eu vou buscar esses materiais, tá? Então, os dois itens superiores aí, vocês vão ver que são referentes aí aos cadernos do aluno. Tanto o que já está aí com o currículo paulista, né, que se refere ao ensino fundamental, como os materiais de transição aí que já seguem no ensino médio, tá? Então, na parte de baixo, aí, os dois itens inferiores, vocês já vão ver os cadernos do professor, tudo bem? Então, nesses dois links aqui, vocês já têm acesso a esse tipo de material. Tá, pessoal, e o que mais que eu posso estar utilizando para produção dos meus roteiros, né? Então, vamos pensar aqui, nós temos os nossos livros didáticos, né, que com certeza já foram entregues aos nossos alunos, e, de certa forma, também vamos ter o acesso à plataforma Currículo Mais, que é bem pouco utilizada aí dentro da nossa rede, tá? Então, a plataforma Currículo Mais, de repente você coloca lá a tua disciplina, o ano ou série, né, que você já coloca lá na linha de procura, você vai encontrar lá inúmeros recursos, infográficos, vídeos, né, textos. Ela é bem útil, é bem importante da gente dar uma consultadinha lá também, ok? Além disso tudo, mencionamos aí todas essas questões. Ah, Thiago, mas e o que mais que eu posso estar utilizando? Então, dentro desse período aí que nós já mencionamos também semana passada, nós temos aí o uso do centro de mídias, tá? Então, vamos pensar aqui, meu aluno ele pode estar acompanhando pelo aplicativo do centro de mídias no celular, onde não há cobrança aí dentro do pacote dele de telefonia, tá? Ah, Thiago, mas meu aluno ele não tem lá o telefone, ele não consegue estar acompanhando. Então, existe também lá dentro dos canais da TV Aberta, TV Educação e a TV Univesp, onde também são colocadas aí todas as aulas também, ok? Ah, Thiago, mas meu aluno não conseguiu acompanhar. Então, é importante também a gente destacar que essas aulas, posteriormente, elas ficam disponíveis lá na página do Facebook, né, a página do YouTube, lá do próprio Centro de Mídias. Tudo bem? Como então que nós vamos criar esses roteiros? Então, isso daqui nós já comentamos também semana passada, mas é necessário a gente destacar, né? Então, o primeiro ponto que a gente deve lembrar, quais habilidades que já foram desenvolvidas? Então, tem que tê-las como ponto de partida. Se elas já foram desenvolvidas, eu tenho que dar continuidade. Quais são os meios mais efetivos, né, que eu vou conseguir atingir, pelo menos a maioria dos meus alunos, né? A gente sabe que chegar a todos é o objetivo, né? Mas a gente sabe que muitos deles ainda não têm acesso a todo e qualquer recurso que a gente vai utilizar. Então, como que a gente vai conseguir atingir a maioria deles? Ou pelo menos todos, né? Vamos pensar aqui também nisso. Terceiro ponto, é necessário retomar as habilidades já trabalhadas, né? De uma forma que eu consiga atender a todos eles? Então, vamos retomar isso também. E como que eu vou iniciar o trabalho com essas outras habilidades? Então, dentro desse roteiro, eu vou retomar as habilidades que já foram trabalhadas e como que eu vou iniciar o trabalho com essas outras? Tá? Então, como que eu vou dar esse link entre uma e outra? Tá? Outro ponto aqui, como que a gente vai planejar? Então, tudo isso a gente aprendeu, né, lá na faculdade, né, quando a gente cursou lá as nossas licenciaturas, né? Então, eu vou observar o que está descrito na minha habilidade. O que o aluno tem que aprender nesse momento? Tá? Qual habilidade que eu vou ter que desenvolver nele? Qual que vai ser a melhor forma para que ele consiga atingir essa habilidade? Tá? Qual o recurso que eu vou utilizar? Qual que vai ser mais útil nesse momento? E o último ponto aqui, como que eu vou avaliar? Partindo então de todas essas premissas, aí eu vou criar o meu roteiro. Bom, então tudo isso a gente já comentou na semana passada, mas cabe a gente dar uma retomada aqui. Então, outro ponto que cabe a gente retomar, tem algum modelo a ser seguido? Não, não tem. Então, o que de repente o professor X fez, de repente o professor Y pode ser que não faça. O que a escola X fez, pode ser que a escola Y não faça. O modelo da escola X pode servir para Y? Nem sempre. Tá? Então, cada escola tem a sua particularidade, tem os seus grupos de alunos, então até mesmo em relação às séries, né? Eu tenho lá o sexto A, o sexto ano A, tem o sexto ano B. Claramente, cada classe vai apresentar uma diferença em si. Tá? Os roteiros, eles são possíveis? São claramente possíveis, tá? Então, tem alguns caminhos aqui que a gente vai seguir. Então, claro que eu vou planejar o meu roteiro de acordo com a quantidade de aulas que eu tenho dentro da minha matriz curricular, seja ela ano, série, termo, né, em relação aos EJAs, e de acordo com o que também nós temos lá no centro de mídias, tá? De forma que a gente não sobrecarregue o nosso aluno, tá bom, pessoal? Então, é importante a gente pensar nisso. O aluno já tem as aulas lá do centro de mídias, ele vai ter mais as aulas enviadas por vocês, e mais as aulas enviadas também pelos outros professores. Tá? Então, é importante que nesse momento
não haja sobrecarga nesse aluno também. Então, primeiro ponto que a gente vai ter que constar no roteiro aqui, o número de aulas que elas equivalem, as habilidades que vão ser trabalhadas, as atividades que vão ser realizadas, né? E se possível, é necessário também a gente colocar o tempo previsto para essas atividades. Então, de repente, vai ter lá uma leitura de um texto X. É importante que a gente coloque ali o tempo, né? E também dentro desse roteiro a gente descrever o que é importante o aluno prestar atenção naquele momento. O que é importante ele focar ali, ou de repente num vídeo, ó, no tempo tal é importante você prestar atenção nisso daqui, ou de repente na temática Y, é importante você prestar atenção nisso também. Então, dentro do roteiro, quanto mais detalhado, quanto mais descrito a gente fizer para o nosso aluno, melhor vai ser. Tá? E, por último, aqui os instrumentos para verificação da aprendizagem. O que eu vou utilizar para verificar se esse aluno aprendeu ou não? Tá bom? Vamos pegar aqui um exemplo, então, pessoal. Um professor que ele vai, como o nosso foco aqui hoje é filosofia e sociologia, ele leciona essa matéria no ensino médio. Então, a gente sabe que filosofia e sociologia são 2 aulas semanais. Agora, é importante a gente lembrar que já existem 2 aulas no Centro de Mídias que são previstas para essas matérias. Tudo bem? Então, o que nós vamos ter que criar? Um roteiro que contemple essas 2 aulas do Centro de Mídias e as 2 aulas nossas. Tá? Então, mais para frente eu vou mostrar aqui para vocês como que isso vai ser realizado. Então, é importante a gente elaborar um roteiro que o nosso aluno efetivamente vai fazer. Não adianta a gente criar algo mirabolante, absurdo, de lindo, e de certa forma ele não tem uma aplicabilidade, ele não vai ter uma efetividade para o nosso aluno, ele vai alcançar um número muito pequeno. Tá bom? Então, isso é importante a gente levar em consideração. Com relação à sobrecarga, que é o último item aqui, nós já falamos. Tá? Então, esse daqui, se eu não estou enganado, é o roteiro que foi criado para ciências. Tá? Eu tirei um print aqui da tela, só para ficar mais claro para vocês. Então, o professor aqui separou por missões, tá? Então vocês vão ver que tem aqui a missão 1, missão 2, etc, etc. Eu só coloquei aqui um print da primeira tela. E ele utilizou o próprio caderno do aluno. Tá? Então, ele vai mencionar aqui a página 15, etc, etc. Né? Então, vale a pena a gente revisitar tudo isso. A gente não precisa reinventar a roda, como diz a nossa supervisora Iranilde, né? Então, é importante a gente trabalhar a partir daquilo que a gente já tem, a partir daquilo que a gente já conhece, e, de certa forma, adaptá-lo para que o nosso aluno tenha acesso. Tá? Vamos pensar agora no roteiro de sociologia. Peguei aqui o roteiro de atividades que foi enviado já para as escolas, as atividades não presenciais, né, aquele roteirinho que já foi enviado algumas semanas atrás. E para exemplificar, eu coloquei aqui para todos vocês. Né? Então, vou colocar aqui a estrutura de forma bem simplificada, mostrando o passo a passo de como que ele foi feito. Então, primeiro ano do ensino médio, duração prevista de 2 semanas, levando em consideração as 2 aulas do centro de mídias e as 2 aulas que eu teria na semana. Tá? Então, as 4 aulas aí. Como sugestão de roteiro, a proposta que foi enviada lá no roteiro era simplesmente o aluno pesquisar em diferentes emissoras de TV, né, programas de rádio ou mesmo na internet, os vários discursos acerca da atual pandemia do Covid, um assunto que todo mundo está comentando, todas as emissoras comentam, as emissoras de rádio, a internet está o tempo todo bombando informações sobre isso. Então, qual seria a proposta aqui? Que o aluno pudesse identificar, analisar e comparar opiniões expressas em entrevistas, notícias, reportagens ou relatos relacionados ao coronavírus. Olha que objetivo, diferenciando a fonte na qual as opiniões se baseiam, se elas são científicas ou não. Numa continuidade, além dele pesquisar essas fontes de informação, era importante também ele fazer o quê? Entrevistar familiares e tudo mais sobre o que eles pensam sobre essa pandemia de Covid. Tá? E, dessa forma, dentro dessa entrevista, qual era o objetivo dessa entrevista? Ele deveria identificar, analisar e comparar as opiniões e diferenciá-las, se elas são baseadas nos discursos científicos ou não. E a partir dessas 2 pesquisas que ele faria, da pesquisa e da entrevista, ele sistematizaria esses dados levantados e elaboraria um pequeno relatório. Tá bom? Então, essa era a sugestão, nada tão complicado, Thiago, mas meu aluno não tem como entrevistar o vizinho. Bom, de repente, ele pode entrevistar um parente mais próximo, entrar em contato por telefone, pela própria internet. Então, isso fica em relação à autonomia do professor. Ele pode criar um roteiro nesse sentido ou pode adaptá-lo. Tá? É claro, pessoal, que isso aqui é só uma sugestão, tá, do que foi enviado. Estou colocando aqui só para ficar mais claro. Tá?
Quais habilidades, então, que nós trabalharíamos dentro desse roteiro proposto aqui? Então, distinguir o conhecimento de senso comum do conhecimento científico. Então, essa é uma habilidade que, claramente, ela já é trabalhada em sociologia no primeiro bimestre e, no decorrer do ano, a gente continua trabalhando ela também. Onde que ela está expressa aqui? Então, vamos voltar. Coloquei aqui para vocês o nosso currículo de ciências humanas, principalmente de sociologia, primeiro bimestre. Ela está aqui, ó. Ela não é considerada uma habilidade essencial, mas ela pode ser contemplada no roteiro. Tá? Então, por que ela vai ser contemplada no roteiro? Porque olha outra habilidade essencial aqui. Tá? Então, desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade. E aqui nós temos toda a recomendação que já foi enviada para vocês. Essa sim, está aqui a nossa primeira habilidade dentro do currículo. Essa é uma das habilidades essenciais e ela pode ser contemplada juntamente com outra. De repente eu elaborei um roteiro que eu vou contemplar uma habilidade essencial, mas ao mesmo tempo eu também estou contemplando uma outra. Então esse roteiro cabe à autonomia do professor também de poder desenvolvê-lo da melhor maneira que ele puder. Tá? Então, nesse momento, vou trabalhar essa habilidade em conjunto com essa. Ah, mas nesse outro roteiro eu posso trabalhar nessa outra habilidade também. Fica a critério do professor. Tudo bem? Tá, Thiago, mas e aí, como que eu vou avaliar isso? Então, a proposta de avaliação, ela pode ser tanto online como offline. Por que, Thiago, offline? Bom, vamos pensar que tem alunos aí que não vão ter acesso a tudo isso, tá? Então, essa é uma proposta de atividade que eu consigo enviá-la de forma física também, para o nosso aluno que, porventura, não tem acesso a algum tipo de recurso tecnológico. Online, como é que eu posso fazer? Por meio de um grupo de discussão na rede social, eu posso fazer de forma que ele me envie essa produção escrita, de forma que ele produza um vídeo, me envie pelo WhatsApp ou por uma outra rede social. Tá? Pode ser por meio de um podcast também, que as meninas de linguagens já comentaram. Enfim, aí cabe também a criatividade do professor e a ferramenta que ele tem utilizado. Tá bom? Offline, é claro que essa produção aí ela pode ser enviada para o professor por meio da escola. Tudo bem? Então, pode ser entregue lá na escola, ou de certa forma ela pode ser entregue no decorrer aí das próximas semanas, ou mesmo quando as aulas voltarem. Tudo bem? Tá, Thiago, qual seria então a duração estimada dessas atividades? 4 aulas, tá? Como a gente já mencionou, 2 semanas, 4 aulas. E onde que eu posso encontrar esse roteiro? O link está aqui abaixo. Ele já foi mencionado para vocês na semana passada, e eu já também coloquei o link semana passada para vocês no slide anterior. Mas em todo caso ele está aqui também, tá bom? Ah, pessoal, coloquei aqui também essa flechinha aqui, por quê? Se eu estou trabalhando online, é de suma importância que eu consiga interagir com os meus alunos, tá? Então, vamos pensar assim, nós estamos em meio a uma situação onde todo mundo está em casa, todo mundo está isolado, e nesse momento, ouvir a voz do professor, vê-lo, acaba ajudando muito. Tá? De repente, nem tudo que eu escrevo, eu acabo sendo claro da mesma forma se eu estivesse conversando com alguém. Tá? Então, é claro que numa explicação, vamos pensar que enviada num áudio, enviada por um vídeo, ou mesmo tendo uma interação em tempo real com o meu aluno, acaba facilitando muito. Tá? Então, se eu tenho a facilidade de criar uma aula online por meio das diversas plataformas, lá o Zoom, o Meet, né, e aí vai, fica a critério do professor, eu penso que isso seria de extrema importância. Tá? Se eu não consigo, aí não tem jeito. Tá? Então, por isso que eu coloquei, ó, importante, interagir com os alunos caso seja possível. Se não for, não tem como. Pensando então aqui no roteiro para filosofia. Então, roteiro de sociologia para o primeiro ano, filosofia para o segundo. Tá? Então, muito parecido com a mesma situação que já foi colocada lá para sociologia. No documento orientador, eles dividem essa temática aqui por meio de projeto. Tá? Então, aqui eu coloquei como projeto 1, né, liberdade, e o disparador também seria a mesma situação, de acordo com o que os alunos têm nesse momento. Os noticiários sobre diferentes tipos de violência. Qual que é o nosso objetivo? Aprofundar o tema da liberdade a partir do problema da violência, um tema bem recorrente na nossa sociedade e que em filosofia isso também é tratado. Tá? Tatiana, quais habilidades então que nós trabalharíamos nesse momento? Primeira, questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária. Segunda, desenvolver habilidade de leitura, escrita e planejamento investigativo para autonomia intelectual. Tatiana, essas duas habilidades aqui, elas são essenciais. Sim, elas são essenciais. Tá? Então, o projeto ele foi criado tendo como base as duas habilidades essenciais. Então, são essas duas aqui, que também podem trabalhar de forma conjunta dentro do roteiro.
Tá, Thiago, eu posso trabalhar as outras habilidades aí sem as essenciais? Se eu já trabalhei as essenciais, sinto que meus alunos já têm segurança, já têm domínio dessa habilidade, claro, sem problema. Então, vamos pensar aqui, pessoal. Sugerimos para o desenvolvimento desse projeto individual que os alunos pesquisem notícias em programas televisivos, sites, entre outras mídias, sobre a restrição de liberdade por diferentes tipos de violência. A partir da pesquisa, devem responder as seguintes questões. E aqui, cabe a sugestão de cada professor. É claro que isso aqui é só um modelo, isso aqui é só uma sugestão. Então, o que seria violência para o aluno dentro de uma definição pessoal? O que é liberdade? Né? Quais são as principais formas de violência? Então, assim, tudo isso é importante que é um roteiro, uma sugestão, o professor pode sugerir as perguntas, né? Ou pode sugerir os próprios sites ou os vídeos que haja necessidade, tá? Que ele acha necessário naquele momento. Qual seria a proposta de avaliação? Né? Então, da mesma forma, ela poderia ser online, por meio de um grupo, né, de discussão, e ela também poderia ser offline. Da mesma forma que nós colocamos ali para a sociologia, tudo bem? Da mesma forma que nós colocamos para a sociologia, seria importante, novamente, essa interação com os alunos, tá? Caso seja possível. Então, vocês vão ver aqui que o roteiro ele é muito parecido com a outra, só que a única coisa que nós vamos divergir aqui, no primeiro roteiro de sociologia, nós temos uma habilidade que ela não é essencial, pode ser trabalhada em conjunto. Em filosofia, nós vamos ter aqui as duas habilidades que são essenciais, tá bom? Então, esse roteiro vocês vão encontrar aqui disponível nesse link abaixo, lá do Google Drive, que também já foi compartilhado na semana passada, mas fica aqui novamente o link para registro. Pessoal, então, para a gente ir finalizando essa partezinha aqui, vocês vão me ver ainda um pouquinho mais hoje, né? Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo só para Ciências Humanas, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre o blog que a diretoria de ensino criou. Esses daqui são alguns links que eles estão disponíveis para vocês, tá? Então, nós estamos disponíveis lá na diretoria de ensino, nós temos uma escala de revezamento, então todo dia vai ter alguém lá no núcleo pedagógico, tá? Então, vocês podem tirar as dúvidas com os PCNPs lá no núcleo, vocês podem ligar de segunda a sexta-feira, das 8 às 2, né, por conta do horário diminuído, nós sempre teremos alguém lá no núcleo pedagógico, tá bom? A partir das 3 horas, então para quem está cumprindo horário em relação à diretoria de ensino, a partir das 3 até as 5, a gente está cumprindo em home office. Nós também estaremos disponíveis pelo WhatsApp, pelos nossos celulares particulares, podem entrar em contato sem problema, tá bom? Com relação ao grupo de ciências humanas, para que haja uma facilidade na interação entre nós, nós criamos um grupo, né, para que vocês possam interagir. Então, levando em consideração que, por enquanto, só tem eu de ciências humanas lá na diretoria de ensino, então esse grupo ele foi criado para as 4 disciplinas. Claro que, como nós tivemos o PCNP de Geografia e Sociologia, aí nós vamos criar um outro grupo correspondente a essas duas matérias. Tá? Mas, em relação ao atual momento, nós temos somente esse grupo. Fiquem à vontade para entrar nele, ninguém é obrigado a entrar, tá? É só uma sugestão, mas de modo que facilite a nossa interação entre o núcleo pedagógico e professores, tá bom? E com relação ao blog do núcleo pedagógico, no próximo vídeo eu vou demonstrar cada funcionalidade que ele tem lá, cada link, onde que leva, mas o link de acesso dele é esse aqui, ó, beadamp.blogspot.com, tá bom? Então, acessem, fiquem à vontade lá também para comentar e espero que vocês gostem, tá bom? Com relação à TPC de hoje, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Repito, caso alguém tenha alguma dúvida, né, caso alguém tenha alguma ressalva para fazer, queira deixar algum comentário, alguma sugestão, sintam-se à vontade, tá bom? Muito obrigado e tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo aí do horário que vocês forem assistir, tá bom? Até!